Surround. Este programa foi gravado originariamente em preto e branco no ano de 1979. Produção Tarcísio Gurgel. Olha, dentro do contexto cultural, com licença da expressão, o Berilo, eu acho que ele colocou ele colocou o talento dele no que escreveu, e o gênio ele colocou na vida. Berilo era realmente um homem e uma figura incrível, que ele sabia descobrir essas coisas aparentemente banais, mas muito importantes na vida de cada um de nós, que era o bar de subúrbio, o bar de Arrabalde, né? As figuras humanas que ele retratou tão bem nas suas crônicas e nas suas reportagens. Mas que eu achava a presença dele valia 10.000 vezes mais do que a ausência. Uma das poucas pessoas com quem a gente podia dialogar e conversar sobre livros, onde ele passava diariamente, sempre apressadamente, mas para ver novidades literárias, ele terminava demorando num papo de 1 ou 2 horas. Bom, a homenagem a ele era uma homenagem, quer dizer, explicando, dizendo o tamanho do coração dele, que talvez foi um dos maiores, de coração maior que apareceu por aqui. Ele um dia me mostrou uma versão que ele havia feito com Carinhoso. Ele me dizia: poeta, que dificuldade, porque eu tive que botar um cachorro na versão do Pixinguinha, na versão do Carinhoso. Gostava de descobrir as panelas, parecia uma pessoa de casa. Na hora do almoço, gostava de tomar um aperitivo, olho d'água, pitu, aquela que tivesse que tomar, não tem esse negócio não, sabe? Gostava de um cabritinho depois do almoço, ia dormir, pedia uma redinha. Onde? Na Vila dos Inocentes. Então, houve a reunião de todos os professores da faculdade, né? E em seguida, eu fui o preferido deles a colocar o quadro aqui, exatamente onde ele pregou. Dia 21 de 4 de 34, nesta Natal, aldeiazinha boa para nela se morrer um dia. Infância comum. Não fui de maneira nenhuma criança prodígio. Aluno marista, enfrentei uma educação literária aquém da medíocre. Quando até o Conde Afonso Celso me fizeram ler, e um professor de português me dizia que ter estilo era com Humberto de Campos. Quando me livrei destes senhores, tive a primeira sensação de que possuía algo de forte dentro de mim e entrei a resistir ao que me cercava. De lá para cá, procuro fortalecer o meu desprezo pelo ontem para salvar o amanhã. É algo assim como desespero e ambição. Formado em Direito, deram-me um diploma que perdi dentro de um táxi em Madrid. Celso, você conviveu com Berilo, você era um irmão de Berilo, você conhece a fundo toda a obra, digamos, de cronista do cotidiano de Berilo Vanderlei. Evoque Berilo nesse sentido pra gente, Celso. Bom, em primeiro lugar, eu não gostaria de estar aqui para evocar Berilo em tais circunstâncias. Eu fui amigo de Berilo Vanderlei 25 anos. E dele guardo os bons momentos de nosso convívio, alegre e despreocupado. Era uma pessoa inigualável, no humor, na boêmia, no amor à vida. Eu também participei com ele logo que cheguei a Natal, por volta de 55. Em 56 eu passei a conviver com Berilo. E com ele frequentei o Clube do Picadinho. Era uma barraca de Dona Silvina, na rua Presidente Quaresma, quase perto da casa dele. E às noites
de Boemia, nós íamos terminar na barraca do Dona Silvina nas sextas-feiras, na véspera da Feira do Alecrim. Também eu acho que era mais por conta de ficar perto da casa dele e a gente já deixava ele em casa. Berilo tinha outra coisa. Ele lia muito. Era um homem que viveu de leituras. As crônicas dele de 56, 57, 58 até 59, ele registra muito a sua solidão acompanhada dos livros. Ele foi um homem que leu a vida inteira, escreveu praticamente apenas crônicas, mas ele tinha pavor a publicar. Tanto que há, numa das crônicas dele, um conselho a um poeta que lhe apareceu na redação da Tribuna, para mostrar uns livros de versos. E ele diz: olha, eu estou gostando muito mais da sua prosa do que dos seus versos. Ele disse: mas como, se o senhor não leu nada em prosa do que eu escrevi? Eu disse: é por isso mesmo. Berilo também, como estudante de Direito, eu não sei se você sabe, há uma passagem muito interessante em que Berilo, que estava por fora da matéria, escreveu sobre a viagem do submarino de Júlio Verne, né? E as 80 léguas, 20 mil léguas submarinas, né? Então, Cascudo aprovou, porque realmente foi uma criatividade nova dentro do direito público internacional. Tem uma revelação muito interessante. É que em 57, embora seja uma época bem defasada para o que Berilo representou ultimamente, muito mais amadurecido, muito mais lido, ele apresentou numa das suas crônicas, por instância de uma leitora, a sua relação do que gostava e do que não gostava. A gente não pode levar isso ao pé da letra, porque depois, isso foi de cerca de 57 ou 58, e para cá ele mudou bastante os seus conceitos, etc. Mas ele diz, na relação de que gosto de nossa gente, de cerveja e vinho bom, de moças bonitas, de ler deitado na rede, de música boa, de receber cartas, de crianças e velhos, de poesia, de sábado e de pastéis. E que não gostava de conferência, aliás, isso ele nunca gostou, nem de fazer, nem de ouvir, de dormir cedo, de medíocres, dizendo que preferia os burros, que pelo menos são risonhos, de falar muito, de futebol, e aqui vem aquele paradoxo, de militarismo, de boatos, de versos, ou o que quer que seja. Nas suas crônicas está claro que ele detestava as segundas-feiras. A máscara que uso por causa do meu vizinho que me viu nu, que me viu arder na tarde brava, caos e ordem, rei azul. Essa máscara em desuso que hoje uso me fere o rosto. Meu vizinho quis assim. Mas ontem eu vi o rio e a ilha e fui rei posto. Juventude, eixo e todo do meu corpo que o meu vizinho cortou. Passa lento o vento, já não sou.
Passa lento o vento, já não sou. Ei, meu poeta, você que nunca foi gente de ninguém desmentir, nos obriga agora a essa safadeza pública. Sem essa de não ser mais poetinha, você será sempre. E nem importa que as suas crônicas não apareçam mais nos jornais diários. Você vive em Maria Emília, nas crianças, no seu povo. Ô, Oden, você que está conosco aqui no estúdio, e Berilo, hein? A tua convivência com Berilo, vocês foram adolescentes juntos, vocês serviram o exército juntos, vocês militaram na imprensa juntos em Natal durante muito tempo. Bom, Tarcísio, Berilo, eu conheci Berilo no começo da década de 50, em Natal, uma cidade de pouco mais de 150 mil habitantes, e todo mundo se conhecia e todo mundo se encontrava praticamente no mesmo lugar. O lugar de se encontrar em Natal era uma sorveteria muito famosa, que marcou a época aqui, a sorveteria Cruzeiro. Berilo nós tínhamos naquela época 16 anos, por aí. Eu já fazia jornal e Berilo fazia poesia. E ele liderava, interessante esse aspecto, Berilo liderava um grupo de jovens intelectuais. Eu não era intelectual, nem sou. Mas eu frequentava o grupo dele assim, porque havia outros amigos comuns. E a partir daí nós convivemos mais juntos, talvez por um detalhe assim, que nós éramos boêmios e notívagos, e ficávamos nos grandes pontos até altas horas da noite, se é que a noite tem altas horas. E a partir daí nós realmente fizemos uma amizade que se consolidou, uma coincidência assim, no tempo que servimos ao exército, mais ou menos 55, 56. Berilo era uma figura, naquele tempo, uma figura que já exercitava a sua ironia fina, já era um jovem mordaz e muito inteligente, porque Berilo lia muito. E ele exercitava a sua inteligência não somente fazendo versos, fazendo poesia, mas fazendo paródias. E paródias através das quais ele procurava a caricatura ou o lado ridículo de pessoas que certamente eram os notáveis da cidade e que mereciam as nossas críticas. Bom, e me lembro que no tempo do exército, essa característica intelectual de Berilo de fazer caricatura das pessoas através dos versos, das paródias, ele reuniu num livrinho, eu não sei quem que tem esse livro, eu acho que foi a primeira publicação de Berilo, que foi um livro em que ele fixou todo o nosso grupo no exército e fez a caricatura de alguns sargentos oficiais que mereciam as críticas de nós, pobres recrutas do exército brasileiro. É um livro, eu não sei, eu tenho a impressão que Tota Zeroncio tem esse livro, e que eu achava que devia ser assim, trazido ao público, pelo menos algumas paródias de Berilo, porque elas retratam uma época muito interessante de Natal. Você tem uma ideia, no exército, Berilo, com todo aquele desligamento que ele tinha da vida, imagine Berilo acampando, carregando fuzil, carregando metralhadora, dando serviço de sentinela, sem conhecer nada, porque Berilo saiu do exército depois de 1 ano e 1 dia que servimos o exército, sem distinguir pelas fitas o que era um 3º ou 2º sargento, um tenente ou um capitão. Mas era um homem pronto para a guerra. Depois, Berilo, nós fomos nos encontrar na Faculdade de Direito. Berilo foi da primeira turma da Faculdade de Direito. Eu fiz o vestibular o ano seguinte. Nós somos contemporâneos de Direito, da turma de Direito. E Berilo continuou aquela liderança que não é somente intelectual, é pela bondade que Berilo transmitia. Ele era um homem realmente muito bom e sabia conviver, e sabia fazer amizades, e sabia cultivar e conservar essas amizades.
E outro aspecto também, que não sei se as outras pessoas que foram ouvidas aqui disseram isto. Berilo teve uma participação na universidade, também de liderança intelectual, porque ele foi justamente nessa época que ele começou a trabalhar em jornal. E fazia uma coluna em que, pela primeira vez em Natal, começou a se escrever sobre cinema, quer dizer, uma coluna permanente, né, sobre cinema, orientar o público para os melhores filmes. Começou então a fazer, não digo uma crítica literária, mas uma abordagem sobre os melhores livros editados no Brasil e no exterior. Mas ele era um centro assim do grupo todo, né? Nós éramos um grupo assim de uns 12 a 14 amigos por aí. Era na base da boemia, dos bares que ele ia descobrindo, e dos bares de subúrbio, da Feira do Alecrim, do Picadinho, e nós criamos um clube, o Grupo do Picadinho. Toda sexta-feira nos reunimos, discutimos ideias políticas, assim, literárias, e as coisas da vida, o trivial, o variado da cidade, o cotidiano.